oportunidade de estar ministrando a palavra de Deus. Irmãos, abra a nossa Bíblia em João, capítulo 6, o Evangelho segundo João, capítulo número 6, versículo 35. João, capítulo 6, versículo 35. Aleluia. Como é bom estar aqui na casa do Senhor, adorando e exaltando o teu santo nome. Como é bom ter essa oportunidade, é uma honra ter uma oportunidade de falar do amor do nosso Pai, do amor de Cristo. É uma honra para nós. Aleluia. Todos acharam? João, capítulo 6, versículo 35. Logo após a leitura, irmão, peço para os irmãos que fiquem com a Bíblia aberta, porque é bom a gente sempre ver as referências e estar conectado com a palavra de Deus. A palavra de Deus diz assim: e Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. A igreja pode repetir? E Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Só aí, meus irmãos, podem assentar. Aleluia, glória a Deus. Quantos vêm com fome e com sede da presença de Deus nessa noite? Aleluia, glória a Deus. Mas para começar, meus irmãos, essa história, eu tenho que começar Deus no começo desse capítulo, porque do começo do capítulo 6 até o final dele conta toda uma história, conta toda uma passagem de um lado para o outro, que Jesus falou algo maravilhoso, até chegar nessa parte que ele fala: eu sou o pão da vida. Ele teve que mostrar para pessoas que não é o terreno, a terra que importa, mas é o reino do céu. E ele começa dizendo aqui no versículo de número 2, no versículo 1: depois disso partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. O primeiro ponto que eu quero falar para os irmãos é os tipos de pessoa que seguia a Jesus. E talvez hoje ainda é o tipo de pessoas que vão atrás dele. O primeiro tipo de pessoa já foi falado no versículo 2: aqueles que seguiam porque viam os sinais que levavam os enfermos. Resumindo, pessoas curiosas. Eu quero ver o que esse Jesus faz. Ele está curando ali, está libertando lá, e essas pessoas iam até ele. O segundo tipo de pessoa, no versículo 14, fala aqueles que admiravam a Jesus, viam os sinais que ele fazia e falavam: verdadeiramente esse é um profeta que viria ao mundo. O terceiro tipo de pessoa eram os cobiçosos, os interesseiros, os filósofos, porque no versículo 26 eles vão até Jesus para procurar o de comer, porque Jesus já havia feito a multiplicação, e depois no outro dia seguiram ele para que ele fizesse de novo. Então eles não estavam interessados nem em Jesus, mas estavam interessados no que ele podia fazer. E o quarto tipo de pessoa que seguia a Jesus era aqueles que não criam em tua palavra. O versículo 36 fala isso. No versículo 41 também vai falar o quinto tipo de pessoa: aqueles que negavam a origem divina de Jesus. E o último tipo de pessoa é o que blasfemava de Jesus. Então vemos aqui que nem todos que estavam seguindo a Jesus
Aleluia, glória a Deus. Ele poderia falar: eu vou dar um pão do jeito que você está. Mas primeiro ele falou assim: manda assentar os homens. Comigo não tem bagunça. Comigo não é de qualquer jeito. Comigo não é sentado, não é pé, é do jeito que eu quero. Então manda assentar todo mundo. E depois que ele manda assentar todo mundo, ele faz uma coisa que André não fez. André viu 5 pães e 2 peixes, e viu aquela multidão de mais de 10.000 pessoas, contando mulheres e crianças, e falou: não dá, é insuficiente, mas o Senhor, dando graça, repartiu o pão. Vocês não entenderam? Tem pouco, tem, mas dá graça. Dá pouca força, dá, mas dá graça. Dá difícil, dá, mas dá graça. Em tudo dá graças ao Senhor, porque essa é a vontade do Pai. Dá graça. Dá com pouca força, mas dá graça. Vai desse jeito mesmo. Tá difícil a batalha, tá difícil a peleja, mas dá graça. É dando graça que ele multiplica a força. É dando graça que ele te fortalece. É dando graça que ele te faz avançar. Ele ensinou para André: enquanto você vê o que falta, eu vejo o que tem. Enquanto eu vou usar o que tem na minha disposição, eu estou fraco, mas estou na mão de Deus. Eu estou caindo, mas eu estou na mão de Deus. Não importa como você está, mas tem que estar na presença, tem que estar na mão dele. Dá pra deixar na mão de Deus. Primeiro temos que entender que só ele faz. Depois, dependente da circunstância, dá graças a Deus. Às vezes você olha a sua situação, vê tão difícil, vê tão complicado, e a sua oração é essa: Senhor, por quê? Por quê? Por quê? Você tem que orar de outro jeito: Senhor, está assim, mas graças ao Senhor, está assim, mas graças a Deus. Não importa, o Senhor está no controle, o Senhor está no controle, o Senhor está no controle. Ele não perdeu o controle da tua vida. Ele não. O que eu vou encher é na dificuldade que Deus mostra teu poder. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Santo, santo, santo. Irmãos, o resultado disso, deixar na mão de Deus, organizar a casa e dar graça, foi que todo mundo comer até saciar e sobrou 12 cestos de pão. Comeram até saciar. A palavra que eu falo que eles pegaram quanto queriam, e havendo dado graças, repartimos pelos discípulos, os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente todos os peixes, quanto eles queriam. Não foi regrado. Não peixe, pega um pão e um peixe. Manda aí, pega aquele pão e um peixe. Não, quanto você quer 5 pão, quer 6 pão, quer 10 peixes, quanto você quer? Não foi regrado, porque o que Deus multiplica na sua vida não tem medida, é sem medida. Você deu 5 pão, mas transformou em milhares. O que você entrega na mão de Deus, mesmo sendo pouco, mesmo sendo pouca força, ele não multiplica. Deixa Deus multiplicar na tua vida. Entrega o pouco que você tem na mão dele, porque ele sabe multiplicar. Aleluia, glória a Deus. Santo, santo é o Senhor. Mas e depois disso, meus irmãos, Jesus subiu no monte, porque o povo viu aquele milagre e eles queriam fazer de Jesus rei. Eles não tinham entendido que o reino que Jesus falava era o celestial. Eles quis fazer Jesus rei, Jesus sabendo, saiu do monte e mandou os discípulos ir para o outro lado do mar. E essa passagem vocês conhecem, Mateus 14, acho que Marcos 8, que
que faremos para executar as obras de Deus? E respondeu Jesus: a obra de Deus é esta, que creais naquele que Ele enviou. Só porque eu fiquei calculado, meus irmãos, no próximo versículo, porque esse povo, essa multidão, não tinha visto os sinais dele antes, não tinha visto a multiplicação, não tinha visto ele curar, não tinha visto ele expulsar demônio. Só porque a Bíblia nos diz. E disseram depois: que sinal, pois, fazes tu para que vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Eles viram o sinal, viram a multiplicação, viram Jesus fazendo, e ainda pergunta para ele: que sinal faz tu? O que tu operas para a gente crer em ti? Você conhece alguém assim? Que vai na igreja, recebe seu milagre, recebe a sua bênção e nunca mais pisa o pé na casa de Deus. Pessoas que só querem sinal, pessoas que só querem bênção, mas não querem presença, não quer a presença dele todo dia na sua vida, na sua casa, te guardando, te protegendo. Prefere buscar o que perece do que buscar o eterno. Aleluia. Só porque é o que eles falam ainda. Os nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: Deus lhe deu o comer pão do céu. Eles falando: os nossos pais comeram maná no deserto, o pão do céu que Deus deu. Só porque Jesus, olha o que ele fala para esse povo. Aleluia, glória a Deus. E diz depois Jesus: na verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá ao mundo. Ele estava falando dele mesmo. Os seus pais comeram pão no deserto, mas eles morreram. Mas o meu Pai vai dar o pão do céu, que sou eu, que vai dar a vida por vocês. Mas vocês não vão morrer, vai ter a vida eterna, vai ter salvação. É só vir a mim, aleluia. Eles quis falar para Jesus que Deus deu o pão do céu, mas ele falou assim: o pão do céu sou eu. Quando ele deu o pão do céu, eu estava lá do lado do Pai, eu vi que o pão do céu sou eu. Eu sou o verdadeiro pão do céu e vou dar a vida por vocês. E Jesus estava tentando falar isso para eles, mas eles não entendiam. Aí eles disseram: Senhor, dai-nos sempre desse pão. Eles ainda não tinham entendido. Ele pensava que era pão mesmo de comer. Eles estavam querendo encher a barriga, em vez de encher o coração da presença. Eles estavam pensando na carne, em vez de pensar no Espírito deles, porque essa carne apodrece, essa carne um dia vai morrer, mas o Espírito vai encontrar com o Pai. E eles disseram: Senhor, nos dá sempre desse pão. Aí o Senhor disse nesse versículo que nós lemos, e Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Aleluia, aleluia. É o Senhor dizendo: para de procurar coisas do mundo, para de procurar nossas alegrias, para de procurar o sustento nessa terra. O sustento quem deu sou eu, a vida quem deu sou eu. O que você tem, Deus me deu, e eu dou a vida eterna. Não terá mais fome e não terá mais sede.
Aleluia. Aleluia. E Jesus, nesse texto, ele fala ainda: tudo que meu Pai não me deu, vem a mim. Só vem a mim quem meu Pai não deu. Jesus não estava preocupado com quem não vinha a ele, porque ele sabia do propósito de Deus. Só vai vir para mim quem eu quero levar para o céu. Se você queima de vontade de ir na presença de Jesus, pode esperar. Se você continuar nessa vontade, nessa busca, um dia você vai estar lá com todos nós, lá no céu, adorando e exaltando o nome do Senhor, dizendo como os anjos falam: Santo, Santo, Santo és o Senhor dos exércitos. Meus irmãos, o horário não permite, eu vou acelerar. E ele continua falando. Olha no versículo de número 47. Ele fala: na verdade, eu digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Meus irmãos, olha só para vocês verem. No versículo 36 ele fala para a multidão: mas já vos digo que também vos me vistes, e contudo não credes. Ele fala para a multidão: você viu os sinais, você viu o que eu operei, você viu a multiplicação, mas mesmo assim você não crê. Aí ele fala: aquele que crê em mim tem a vida eterna. Quem crê nele? Só quem crê dá o glória, dá o glória mais forte que você puder, porque ele está aqui para salvar a tua vida. Aleluia, glória a Deus. Olha o que ele fala aqui no versículo 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer esse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Jesus estava falando: vem a mim, porque eu vou ter que ser apanhado, eu vou sofrer por vocês, vão cuspir na minha
E não se espante o que eu vou dizer. Muitos se escandalizaram e eles perguntam: isso vos escandaliza? Ele disse: queria, pois, se viesse subir o Filho do Homem para onde o primeiro estava. Se eles estão se escandalizando com isso, imagina se veja ele subir do céu. Ele falando para o povo: imagina se eles me verem subir. Se eu estou falando de reino para eles, eles estão assustados. Imagina se eles veem eu subindo em glória. Aleluia. Aí, meus irmãos, no versículo 66 diz: desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás, já não andavam com ele. Sabemos, claro, que Jesus não tinha só os 12 discípulos, ele tinha muitos, e muitos deles já não estavam mais andando com Jesus por causa desse discurso. Mas é isso que eu falei agora, não se espante. Jesus, ele não fica assim: meu filho, fica aqui, vem cá, não vai não, não vai não, sai não. Olha o que Jesus disse: e vocês 12, vocês não querem ir também não? Ele falou para os 12 que tinha escolhido, eles foram, e vocês querem ir também não? Porque eu só quero que fique na minha presença quem quer me buscar de verdade. Eu só quero que fique na minha presença quem sabe me adorar, quem sabe me louvar, quem me busca não pelo que eu faço, mas pelo que eu sou. Aleluia. Jesus não se importou daqueles ir embora, porque quem vai para o céu não faz: não vou para a igreja não, não vou buscar Jesus não. Quem quer para o céu fala: eu tenho que buscar ele, eu sou fraco, eu preciso dele, eu preciso da presença dele. Não importa, esse discurso está duro, essa palavra está doendo no meu coração, mas vai doendo mesmo, porque só ele tem palavras de vida eterna. Olha o que Pedro disse: Senhor, eu não vou não, porque só tu tens palavras de vida eterna. Senhor, nós não vai não, porque só tu tens palavras de vida eterna. E nós temos crido que o Senhor é Cristo, o Filho de Deus. Enquanto os muitos estavam abandonando Jesus por quererem coisas materiais, por quererem coisas mundanas, quererem coisas que perecem, os 12 que caminhavam com ele, sabia do poder, sabia da glória, sabia do reino, falou: Senhor, eu não vou abandonar o Senhor, mas eu não vou abandonar não, porque eu sei que só tu tens palavras de vida eterna, porque eu sei que só tu tens palavras de vida eterna. Eu quero dizer agora para os irmãos: só aquele que acredita que ele tem palavras de vida eterna, fica de pé e abre a boca dando glória. Abra a boca para dar glória para ele, porque só ele tem palavras de vida eterna, só ele tem palavras que nos salvam, palavras que nos edificam, palavras que traz a vida para a gente. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, aqueles que desejam que a presença de Deus não se retire, assim como Davi, no Salmo 51, ele poderia ter pensado: Saul perdeu a presença, mas quem ficar comigo, Senhor, eu sou diferente. Pode tirar tudo, pode tirar coroa, pode tirar riqueza, mas não retire teu espírito, não retire a tua presença da minha vida. Se você é assim como Davi, vem cá para frente para a gente orar, para você receber uma nova energia de Deus, um novo estado, uma nova força, para você receber um ânimo, para você conseguir caminhar nesse mundo que é maligno. Mas só quem quer um reforço da presença de Deus, quer que ele caminhe contigo de noite e de dia, quebrando as mais força cada dia.
meus irmãos,